A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados. A irmã Rosana mais uma vez está aqui. Nessa tarde eu não vim trazer uma receita, né? Não, mas eu vim trazer mais do que uma receita de pão. Vim trazer também algo que alimenta a nossa alma, nossa vida, né? Que nos dá vida e vida com abundância, né? Que é a palavra de Deus e conhecemos, né? Ali no Espírito Santo prosseguimos em conhecer o Senhor, lendo as escrituras do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor me deu uma palavra no livro de Lucas, vou ser breve, eu queria dividir com vocês. Lucas 18, a seguir, que diz assim: E disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus, nem respeite os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. Diz o Senhor. Ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer no livro de Lucas, né? A palavra fala sobre o dever de orar sempre, orar sem cessar naquele objetivo que nós temos. Aleluia, o dever de orar sempre e ter uma comunhão com Deus. Aleluia. Ele deixa essa parábola dizendo que ali naquela cidade havia uma mulher viúva, né, e que precisava que fosse feita justiça para ela, para que ela tivesse aquilo que ela tem direito, né? Ela clamava aquele juiz que tivesse misericórdia da vida dela, né, e fosse fazer justiça a ela. Mas a palavra também diz, aleluia, Espírito Santo do Senhor, que aquele juiz não temia a Deus e nem aos homens, aleluia, nem respeitava os homens. Ele era um homem ruim, injusto, né? E ele não queria fazer justiça àquela viúva. Mas a Bíblia nos mostra que aquela viúva ia ter com ele direto, importunando a ele, dizendo: Faz-me justiça. Faz-me justiça contra os meus adversários. Faz-me justiça contra os que me perseguem. Faz-me justiça para mim haver aquilo que eu tenho a direito. Aleluia. E o Senhor diz para nós, né, que aquele juiz, ele não temia nem a Deus e nem respeitava os homens. Mas aquela mulher, por ela persistir, por ela ir, aleluia, Espírito Santo do Senhor Jesus, todos os dias aquele juiz, ele resolve fazer justiça para ela, para que ela não volte a lhe importunar. Ele prefere fazer justiça para que ela não volte a lhe importunar. E o Senhor deixa claro na sua palavra: ouve o que diz esse injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus nessa tarde está dizendo para mim e para você: não desfaleça a sua força. Aleluia, creia tão somente em Deus, porque Ele batalhará por você. Muitas vezes alguém está olhando para você, aleluia, Espírito Santo do Senhor, você pode estar hoje com uma causa, aleluia, Espírito Santo, uma causa financeira, uma causa na justiça, aleluia, Espírito Santo, uma causa espiritual, porque o bom, aleluia, desse advogado aqui é que ele não falha. Esse advogado aqui, esse juiz aqui, advogado, que é o nosso Deus, ele pega todas as nossas causas, ele pega todas as nossas causas, sem exceção de nenhuma causa. Aleluia, Espírito Santo, Senhor, desde do momento que você passa a servi-lo, a reconhecer como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante aquele dia, aquela hora, ele passa a julgar as tuas causas. Aleluia. Deus amado, Deus querido, Espírito Santo, Senhor, esse é o seu juiz e advogado. Mas você tem que crer nele, perseverar em oração, perseverar em buscar. Quem sabe alguém ora para a tua causa, possa ser ela, aleluia, Espírito Santo, uma causa financeira, uma causa na saúde, aleluia, Espírito Santo do Senhor Jesus, uma injustiça que foi feita com você, aleluia, uma difamação, uma calúnia, aleluia, Espírito Santo, uma perseguição, que é o que nós temos nesses últimos tempos, aleluia, Espírito Santo do Senhor, aleluia, o Senhor está apto a julgar.
Aleluia. Muitas vezes alguém pode olhar e dizer assim, para de buscar. Porque já faz tanto tempo que tu luta. Já faz tanto tempo que tu busca. Já faz tanto tempo que tu está nesta peleja. Aleluia, Espírito Santo do Senhor Jesus. E até agora não houve êxito, aleluia, na tua causa. Aleluia, o Senhor está mandando eu te dizer nesta tarde. Continue perseverando. Continue lutando. Continue indo buscar ao Senhor. Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele sabe o que eu e você necessitamos e precisamos. Aleluia, o Espírito Santo do Senhor está dizendo para mim, para você, eu estou ouvindo a tua oração. Aleluia. Eu estou pegando a tua causa. Aleluia. Eu farei justiça a ti. Eu farei justiça à tua causa. Ele diz, olha, esse injusto juiz, porventura, o nosso Deus, ele não poderá julgar as nossas causas? Aleluia. Nós não somos qualquer um. Você não é qualquer um. Você tem um Deus grandão da Galileia. Um Deus grande, um Deus que tudo pode. Aleluia, Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia. E Ele, aleluia, Ele está apto a julgar a minha e a tua causa. Quem sabe você está na madrugada dizendo, Senhor, eu já não aguento mais. Eu já não suporto mais, Senhor. Faz-me justiça, Deus. Traz, Senhor, Deus amado, Deus querido, Espírito Santo. Vem fazer-me justiça. Vem julgar a minha causa. Quem sabe tu tem chorado, tu tem orado, tu tem pedido tanto ao Senhor. Aleluia. Mas pelo momento está desfalecendo a tua força e a tua fé. Eu venho hoje com a boca de Deus te dizer, não desfaleça a tua fé. Aleluia. Nessa prova qual você está passando, nesta prova, é uma prova que você está passando. Aleluia, Espírito Santo, para ser aprovado, Deus está com você. Nessa prova, Deus está ali aperfeiçoando. Aleluia, Espírito Santo, Senhor, e você vai sair dessa prova com a sua causa ganha e pronto para ajudar a outros e buscarem também. Você, aleluia, vai passar pela prova, porque quando nós passamos por uma luta, amado, aleluia, com Cristo, nós estamos passando por uma prova, estamos sendo aprovados. Deus está nela conosco, se está demorando a chegar, não desfaleça. Você vai sair aprovado, você vai sair com a sua causa julgada, com a sentença nas mãos dos altos céus, que o Senhor está dizendo nesta tarde, mas também tu vai sair, aleluia, Espírito Santo, glorificando e exaltando e testemunhando, ei, o meu Deus entrou na minha casa. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Sabe, causas que você está passando e coisas que você está passando que ninguém sabe. Aleluia, Espírito Santo do Senhor, porque ninguém sabe. Muitos são o julgamento contra mim e contra a tua vida. Não sabe de onde você veio, não sabe o que você passou, não sabe como você está de pé, nem como é a sua estrutura. Aleluia, todos olham para você e muitas vezes acham que está bem, mas você sabe, aleluia, e muitas vezes tem julgado você. Você quer que alguém julgue a tua causa. Aleluia, você quer que alguém faça alguma coisa para você, mas você encontra julgamento a você, porque muitas pessoas não conhecem a nossa vida, porque a nossa vida, quando nós temos um Deus, nós não falamos ela para ninguém, aleluia, às vezes até conversamos, mas com limites, né? Então muitos se acham no direito de julgar, mas o nosso juiz e advogado é o Senhor, e Ele julga a minha e a tua causa. Ele é juiz e advogado. Lembra, aleluia, Espírito Santo, Senhor, de Mardoqueu, Esther foi escolhida, aleluia, Espírito Santo do Senhor Jesus, lá no livro de Esther, aleluia, Espírito Santo do Senhor, se eu não me engano, no capítulo 4, aleluia, se eu não me engano, capítulo 4, aleluia, Jesus, amado Deus, querido Espírito Santo do Senhor Jesus, livro de Esther, aleluia, capítulo 4, versículo, se eu não me engano, aleluia, de 14, aonde Mardoqueu manda dizer assim, olha, para Esther, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Aleluia, ela ia jejuar e ela ia orar. No momento difícil em que estava correndo perigo, aleluia, Espírito Santo, todos os judeus ser morto, era uma causa de morte, de vida ou morte, aleluia.
E ela estava no reino. Porque às vezes, irmãos, estamos numa posição grande. Às vezes, algumas pessoas estão numa posição grande. Mas nem a sua posição lhe livrará de algumas sentenças. Se não for Deus, com grande ou pequeno, não há vitória. Aleluia, Espírito Santo do Senhor. Ela estava no reino, nesse momento ela estava como rainha Esther. Mas ali havia uma sentença. E ela, por servir a Deus, ela sabia que havia um juiz e advogado que ia julgar a causa dela. Ela se pôs a orar e a jejuar, junto ali com as suas moças. E todos os judeus que estavam ali começaram a jejuar e a orar. E com 3 dias ela foi ter com o rei. E o rei, aonde ela não poderia entrar, aleluia, no rei, durante 30 dias ela não podia comparecer diante do rei. Porque se ela comparecesse diante do rei, mediante aqueles 30 dias, sem ser convidada, ela poderia morrer, ela poderia ser morta. Então, ela diz aqui no final aqui do versículo, aleluia, Espírito Santo do Senhor Jesus, 16, ela diz assim: ainda que não seja segundo a lei, e perecendo eu, pereço. Ela quer dizer assim: se eu ficar aqui e não fizer nada, nós vamos morrer. Se eu ir orar e jejuar, eu tenho um rei dos reis maior. Aleluia, que já vai entrar comigo nesta causa. Aleluia. Corro risco, sim, corro risco. Porque no reino de Deus é assim, é uma luta constante. Mas eu irei ter com o rei. Ela ora e jejua. E ela vai aonde ela não poderia entrar. E ela encontra misericórdia e benevolência diante do rei, ao qual diz quem está aí, quando ele sabe que é Esther. Aonde ela não poderia entrar e ir até lá, ele diz assim: olha, entra. Aleluia. E ele inclina o cetro para ela e diz assim: diga o que tu queres. Até metade do reino eu te dou. Aleluia, Espírito Santo do Senhor, ela conquistou. Aleluia, vitória. Aleluia, Espírito Santo do Senhor. E mediante aquele jejum e aquela oração, o dever de orar, e todas as nossas causas nós levamos para Deus em oração. E sem cessar, porque Deus, ele conhece o que eu e você precisa. O Senhor conhece a tua dor. O Senhor conhece as injustiças que estão sendo feitas com você. O Senhor conhece o que você está passando. O Senhor sabe. E ninguém melhor, meus irmãos, para julgar a minha e a tua causa do que Deus. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele não vai puxar nem para o meu lado, nem para o teu, nem para o outro lado. Deus, ele é balança de justiça. Deus tem uma balança de justiça. A justiça dele é reta. Ela não falha. Tekel. É uma balança que ela não é inclinada. Ela é justa. Justiça, assim diz o Senhor, está trazendo para mim e para a tua vida justiça. Deus, nesta tarde, ele está fazendo justiça a mim e a você nesta tarde. Ele está fazendo justiça a mim e a você, porque ele ouviu o clamor, ele ouviu o choro da tua alma, ele ouviu e sabe que você já não aguenta mais. Aleluia. Você sabe que aquela sentença, aleluia, qual tinha sido dado para os judeus, que Amã, aleluia, fez o rei assinar, porque às vezes o rei não era ruim, mas ele confiou em quem ele não devia confiar. Aleluia, o Espírito Santo Senhor, e assinou uma lei. E teve um decreto, já estava selado, não podia revogar. Ei, Deus está dizendo assim, ó, para o homem pode não poder revogar, mas eu sou Deus que revogo todas as sentenças, quebro todos os protocolos, desço na terra por tua vida, por tua casa, por tua família, faço justiça aos meus escolhidos sobre a terra, eu faço justiça, e não há quem possa, aleluia, parar a espada do nosso Deus. Aleluia, ela é uma espada, aleluia, que ela corta para cá e para lá, e ela é uma espada que ninguém possa parar, aleluia, na minha e na tua vida, aleluia. E Deus fez o rei lembrar de um livro que ele tinha, um livro das crônicas, onde tudo está escrito, e Deus me faz eu te dizer nesta tarde, que tudo que eu fiz sobre a terra está nesse livro escrito, tudo que você fez sobre a terra está nesse livro escrito. Lá nada passa sem julgamento aos olhos do nosso Deus. Lá não é quem vai te julgar, não é quem não gosta de você. Quem vai te julgar não é aqueles que te julgam aqui, não. Aleluia. O julgamento do nosso Deus não depende
da escolha humana aqui, não depende da aprovação humana aqui, não depende do que falam de você, aleluia, do julgamento, da difamação, não. Até porque, irmão, aquele que brilha e se destaca, ele será perseguido, ele será caluniado. Aleluia, Espírito Santo do Senhor Jesus. Tem pessoas que ela não consegue te ver bem. E a infelicidade dela é ver a tua felicidade. Porque muitas vezes olha para você e diz, como? 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 Passa por luta, por tragédia. E como continua assim? É porque eu e você servimos a Deus e não o mundo, não os homens. Nós não estamos atrás da aprovação humana. Nós estamos contando com a aprovação de Deus. E para Deus nos aprovar, independente da aprovação que passe eu e você, o nosso coração tem que ser limpo. Nós perdoamos, não é porque nós somos bonzinhos, é porque nós não somos burros, né? Nós somos inteligentes, sabemos que se nós não perdoar, nossa oração não sobe aos céus, né? Nós procuramos limpar o nosso coração, não é porque as palavras, as calúnias, a difamação, o que falam sobre mim e você não dói, não. É porque nós somos inteligentes. Se você não é, passe a ser hoje, aleluia, em tirar do seu coração o lixo, aleluia, Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor só poderá fazer justiça a mim e a você quando o lixo sai com o lixo. Aquilo que lhe disseram, que lhe fizeram, que não sai do seu coração. Ah, eu perdoo, mas você não consegue ver, não consegue ficar perto. Então é mentiroso, você não perdoa. Porque você não consegue ficar perto. Então não tem perdão, você não perdoa. E quem precisa viver bem é eu e você. Quem precisamos viver bem com Deus é eu e você. Né? Então nós procuramos a não deixar nosso coração. A nós se mantermos de pé. Aleluia. Esperando a justiça divina. A justiça de Deus muitas vezes ela chega quando eu e você já achamos que Deus que esqueceu. Parar de insistir com Deus, porque não vai acontecer. E aí Deus traz a justiça dele. Deus está fazendo justiça nessa tarde, pela minha e pela tua vida. Deus sabe o que você não sabe, Deus vê o que você não vê. Eu sempre tenho uma frase que eu coloco às vezes nos meus status, ninguém entende. Nós servos do Senhor, nós não somos ingênuos. Quando você tem uma comunhão com Deus, aleluia, aqueles que têm uma comunhão com o céu, aleluia, Espírito Santo, que não quebra a sua comunhão, que nós temos um segredo com Deus. Todo servo que persevera, ele tem um segredo com Deus. Todos aqueles que sobrevivem os ataques, ele tem um segredo com Deus. E é esse segredo que nos mantém firme, esperando no Senhor. E o Senhor, ele é fiel, igreja. O Senhor, ele nos mostra contenda sobre a nossa vida. O Senhor, ele nos mostra fofoca. O Senhor, ele nos mostra lugares que não querem que eu e você estejam. Eu já passei por um lugar, aleluia, que Deus mostrava que a pessoa não queria que eu estivesse ali. E Deus mostrava nitidamente. Isso foi entristecendo no meu coração. E eu saí dali. Até o tempo do Senhor disse, saia daí. Saia daí deste lugar de capim seco. Aleluia, Espírito Santo. E terra de desobedientes. Lugar de desobediente. Né? E eu esperei a vontade de Deus para sair, mas Deus mostrava. E irmã, por que você não falou o que Deus mostrou? Sabe por quê? Porque Deus ele queria mostrar para mim, aleluia, Espírito Santo, porque o Senhor estava sendo fiel a mim, porque todo aquele que é fiel a Deus, todo aquele, aleluia, que ele é fiel a Deus, que ele não quebra sua aliança com o Senhor, que ele passa o que passar, dores, não temos perfeição, mas nós temos um elo com o céu e não podemos quebrar esse elo com o céu. Aleluia. Às vezes alguém pode dizer que você é bobo, que você... Não. O elo com o céu é mais importante. Aleluia. Desfaça de qualquer amizade, desfaça de tudo que Deus quer que você se desfaça para você manter uma aliança com Deus, porque não tem nada melhor no mundo do que uma aliança com Deus. Aleluia. E o Senhor nos mostra muita coisa. Aleluia. E como é que nós temos que agir diante do que o Senhor mostra? Quando o Senhor lhe chega a mostrar que Deus mostra, Deus não é um Deus de contenda, de mentiras e nem de fofoca. Ele traz verdades a nós. Ele está querendo nos privar de algumas coisas, de entristecimento, de nós se enganar com pessoas e depois vir sofrer. O Senhor está querendo abrir nossos olhos dizendo, ó, tem limites. Tem limites. Esse passado, isso, filho, tem limites, né? Então o Senhor nos mostra em que terreno nós estamos pisando. E faz-nos justiça também. E muitas vezes conspiram contra nós. E às vezes parece que está do nosso lado, nos abraça. Mas não está. O Senhor mostra o que está dentro. O Senhor nos mostra a madrugada coisas, irmãos, tremendas. Mas quando o Senhor nos mostra, não é para nós contender, não. Geralmente o servo fiel, ele fica entristecido, a gente fica entristecido, porque a gente ama de verdade, a gente cuida, a gente gosta. E a gente vê que aquelas pessoas não são iguais. Né? Tem pessoas que ela não gosta de ser contrariada.
ela quer estar perto de você. Enquanto você não fala a verdade para ela, às vezes você fica analisando, você é a melhor pessoa. Quando você começa a falar a verdade, porque quem tem leite alimenta, né? E leite é palavra. É palavra. Muitas vezes tem pessoas em lugares e pessoas mapeando, enganando. E a gente procura o momento certo, quando Deus manda a gente fala. E aí, de repente, aquela pessoa some. Ela passa a te ver com outros olhos. Por quê? Porque você falou a verdade, aquilo que Deus mandou. Então tem pessoas que não gostam de ser contrariadas. Essas pessoas, quando são contrariadas, elas se levantam contra nossas vidas e elas distorcem as coisas. Como? Ali ela trilha um caminho de perseguição. Como é que você vê que uma pessoa não é normal? É que ela trilha um caminho de perseguição. Todo lugar que ela passou, todo mundo teve uma pessoa para perseguir. Então isso é mania de perseguição. É pessoas que têm problema, precisam de libertação e não assumem que precisam da libertação. Então ela cria uma mania de perseguição. Todas as pessoas invejam ela e todas as pessoas perseguem ela. Quando ela não está bem ali, ela sai dali porque aquelas pessoas já não querem mais, começa a falar a verdade. É assim, que é a verdade. Então ela passa para outra, enquanto a outra está ouvindo ela e está, né, tá bom, ouvindo ali, ela fica. Quando chega a verdade, ela sai. E essas pessoas, às vezes, por não ser contrariadas, elas se levantam contra mim e contra a sua vida, né? Mas quem tem visão de Deus sabe que é os espíritos malignos que estão atuando nelas. E são pessoas que não gostam de ouvir que elas precisam de uma libertação, uma transformação. Não que eu e você não precisem. É que tem pessoas, irmãos, que são usadas totalmente pelo diabo. E muitas vezes usa o diabo. E acha que é Deus que está usando. E cria essa verdade e não aceita a libertação. Dizer, Deus, não está certo nada que eu estou fazendo, que eu fiz até agora. Então tudo que eu fiz até agora foi o inimigo que me usou. Mas eu quero que o Senhor passe a me usar. Que o Senhor abra os meus olhos. E Deus hoje está trazendo justiça. Alguém que sabe que você ajudou, mas que está por aí me defamando, me caluniando. Deus está trazendo uma balança de justiça, Tekel, né? Deus, ele fala a justiça aos seus escolhidos. Não tenha medo. Por que a irmã está falando isso? Porque Deus, ele me mostra muitas dores, muitas angústias e tristeza. Por coisas que ouviram e sabe o que está acontecendo. E o servo fiel, ele é dessa forma. O servo fiel, ele fica sabendo de tudo. E ele não deixa transparecer. Ele não vai tirar pergunta, ele não fala. Simplesmente ele ora ao Senhor. E diz para Deus, faz-nos justiça, Pai. Porque todavia, quem nos justifica é Deus. E nós pedimos justiça ao Senhor, ele faz justiça. Quem sabe você está dizendo assim, olha, lá na Bahia tem três folhas que elas se parecem. Que são a taioba, que a gente come, a gente cozinha ela, é uma delícia. Tem o inhame roxo, que a batata dele é uma delícia. Só come a batata, a folha não come. A taioba come a folha. O inhame roxo come a batata. E o cocó. O cocó, ele é veneno, ele mata. Mas ele se parece, né? E muitas vezes ele se parece, o cocó se parece muito com a taioba. As folhas parecem ser a mesma. E se você não tiver discernimento que é veneno, você come. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe aonde é que é encontrado o cocó? No mesmo lugar que a taioba. E que a taioba roxa. Que as batatas são boas. E agora, irmão, o que nós fazemos para não nos contaminar e comer sem morrer? Você tem que pedir discernimento a Deus. Você precisa conhecer essas folhas para que você não venha comer. E se você conhece, você tem que ter cuidado para que as pessoas que vivem com você não vá comer. Porque muitas vezes você conhece. Lá, geralmente, acontece isso. Muitos, às vezes, numa casa, conhecem. Sabe distinguir qual é a taioba do cocó e tal. Mas tem outros na mesma casa que não sabem distinguir. Então, muitas vezes, nós temos que pedir para Deus banir o cocó do meio da taioba, que é o veneno. E, às vezes, nós temos que pedir para Deus, orar ao Senhor e pedir ao nosso juiz, advogado, que tire o veneno do meio do povo dele. Que tire o veneno, que tire o cocó do meio da taioba. E só Deus pode fazer isso. Sabe por quê? Porque assim, ó,
Alguém pode mentir para mim e para você, mas para Deus, todavia, não mente. E o mais lindo de tudo é que é o próprio Deus que tira esse veneno do meio da taioba. Aleluia, Espírito Santo, você está entendendo? Espera em Deus, pois tu ainda louvará. Deus está dizendo, assim como aquele juiz não quis fazer justiça, que era um homem ruim, e logo ele não quis fazer justiça, mas depois ele voltou atrás e fez justiça para aquela mulher. Deus está dizendo assim, sou eu Deus que faço justiça pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Sou eu Deus que estou fazendo. Aleluia. E muitas vezes você não está vendo, porque Deus ele está fazendo no oculto. Deus está fazendo no oculto. Para quando Deus trazer, ele vai trazer de verdade. Tem coisas ao meu e ao teu respeito, como eu já disse, que ninguém pode saber. Que Deus vai fazer e é surpresa. Por quê? Porque a perseguição já é muito grande na tua vida. E se Deus revelar agora o que vai fazer, maior será. Mas todavia ele é um Deus de justiça. E ele faz justiça aos seus escolhidos. Fica com essa palavra de Lucas 18. Deus está fazendo justiça a você. A você mesmo que vai ouvir essa mensagem. Nosso Deus está fazendo justiça. E ele vai surpreender na tua vida. Aleluia, Espírito Santo. Aquilo que tu tem conversado com Deus na madrugada, ele está te respondendo. Vou eu fazer justiça. Será uma grande surpresa. Aleluia, Espírito Santo, Senhor, e Deus fará mais. Deus vai tirar o cocó do meio da taioba. Aleluia, porque Deus é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo e Ele é maravilhoso. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Logo mais à noite eu vou estar deixando aqui um vídeo com a oração para mim, para a tua vida e para mim, para a tua casa. Amém? Deus esteja abençoando poderosamente.